Vamos resolver aqui um dos exercícios que foi colocado na disciplina de Programação Orientada para Objetos. Neste caso, a implementação de um iterador. Portanto, o enunciado é este. Implementa um iterador que percorre os elementos de um array em ordem alternada, começando pelo início e depois pelo fim. Depois o segundo elemento, depois o penúltimo e assim sucessivamente. Portanto, olhando aqui para o array, a ideia é começar aqui no 10, depois passar a 50, 20, 40, 30 e assim sucessivamente. Portanto, o percurso que o iterador deve fazer deve ser este que está aqui. E vamos fazer isto passo a passo, ou seja, não vamos já implementar este iterador, vamos passo a passo saber todas as opções que têm que ser aqui tomadas para chegar a este resultado que está aqui. Portanto, era dada aqui a estrutura da lista que queríamos implementar, portanto, neste caso, vamos ainda por enquanto esquecer esta componente que está aqui. E aquilo que vamos fazer é, vamos armazenar os elementos que são todos inteiros no array. Portanto, o array é criado com n posições, neste caso space posições, e dessas space posições, nós ficamos a saber aqui qual é a dimensão do array, e à medida que vamos colocar e tirar valores lá dentro, o count vai ser alterado. O count diz efetivamente qual é o número de valores que estão efetivamente nas primeiras posições do array. Aqui está a dizer que supostamente haveria um add e um remove que estariam dados disponíveis, mas eu vou-vos mostrar já qual é que é o ponto de partida. Bom, temos aqui uma cópia daquele código que está ali, portanto temos a declaração da classe, temos aqui o construtor. O que ele faz é simplesmente alocar o espaço, colocar o contador a 0 e guardar qual é a dimensão do array. E por simplicidade, o que eu fiz aqui foi simplesmente criei aqui o método add, que nem, não faz testes, não faz nada. O que ele faz é vai à posição número count, mete lá o valor que eu lhe passar aqui e incrementa o contador. Tão simples quanto isto. Portanto, isto vai ser a nossa lista e o nosso main. Para testar esta lista está aqui. Portanto, nós fazemos a criação da lista aqui, criamos uma lista com 20 e depois colocamos lá os valores 10, 20, 30, 40, 50, invocando o método add com cada um destes valores. Portanto, se eu executar isto até aqui, portanto, se executar até aqui, vamos ver que a lista tem 20 sítios, portanto, um array com 20 posições alocados, dos quais estão 5 a ser usados, e temos 10, 20, 30, 40, 50 disponíveis nas primeiras posições. Isto até agora é tudo o que a classe faz. Portanto, a ideia agora é, se eu quero um iterador, eu quero de alguma forma chegar aqui e fazer assim um ciclo. Para já vamos fazer um ciclo for i igual a 0, enquanto i for menor ou igual ou menor que há de ser qualquer coisa list.count e mais. E depois vamos fazer vamos escrever o valor no ecrã. Portanto, vamos escrever aqui list.array. Bom, como estamos a ver, ele está-nos já aqui a dar erro. Primeiro, porque nós não temos acesso a esta propriedade, a este atributo da classe, e também não temos acesso ao array. E a razão é simples. Nós estamos a declará-los aqui como sendo propriedades ou atributos privados. Portanto, a solução péssima poderia passar por nós chegarmos aqui e colocarmos isto como público, e este. E a partir deste momento não haveria problemas, porque nós estávamos a publicar aquela estrutura toda de dados cá para fora. E portanto, se eu agora se eu colocar aqui índice, colocar aqui mais o i, vai dar o que estiver na lista nessa posição do array. Portanto, temos o índice 0 com 10, o índice 1 com 20 e sucessivamente até o índice. Portanto,
Temos os 5 primeiros índices, 0 a 4, com estes primeiros valores. Bom, há aqui um pecado mortal que é, nós não podemos chegar aqui e tornar isto público só porque nos convém. Um dos princípios da programação orientada para objetos é temos que manter as coisas encapsuladas, ou seja, é como se tivesse uma cápsula a envolver o objeto, portanto isto tem que ser privado e não público. Esta solução não nos vai ajudar. E como podem ver, já temos aqui o IntelliJ a dar-nos aqui alguns erros, a dizer que, como eu deixei de ter acesso aqui a algumas componentes deste lado, eu deixei de ter acesso ao count e deixei de ter acesso ao array. Então também já sabem como é que isto se faz. A maneira de resolver isto é criar aqui uns getters, portanto eu não permito aceder diretamente aqui a estes valores, mas publico-os para fora. Portanto, vamos aqui ao gerador de código, para não estarmos a cansar-nos muito. Vamos aqui aos setters. E neste caso o space não me interessa, só me interessa o array e o count. O que é que ele faz? Ele criou aqui uma função que retorna ao count, que é o getCount, e uma função que retorna ao array, neste caso um array de inteiros, que é este array que está cá em cima, e chuta para fora. Portanto, aqui eu passo a ter acesso ao contador, não diretamente à propriedade, mas ao getCount. E deste lado eu consigo ir buscar cada um dos elementos do array. Portanto, tenho agora aqui, vamos fazer isto aqui em 2 passos, que é para ser mesmo tudo bem devagarinho. Portanto, eu vou colocar aqui um valor, value igual a list.get. E agora reparem que isto vai me dar aqui um array. Se isto me dá aqui um array, eu até posso declarar aqui int auxiliar igual a list.getArray. Portanto, fica aqui com uma referência ao array que está dentro da classe. E, portanto, aqui deste lado, até nem precisamos de fazer isto. Nem isto. Vamos só aqui buscar o que está no auxiliar. Portanto, nós temos acesso ao count da lista e passamos a ter acesso também ao array que lá está dentro. Através destes 2 getters que estão aqui. E, portanto, eu coloco esta referência para o array aqui nesta variável out e, portanto, eu consigo saber quantos elementos lá tenho e ir buscar cada um deles. Claro, não temos erros nenhuns. Vamos só ver isto a funcionar. Bom, há aqui outro pecado mortal. Outro já é um dia de pecadores. Há aqui um outro pecado mortal que é o seguinte. Quando eu retorno aqui o array, reparem que eu estou aqui com tanto cuidado a torná-lo privado, aqui, e quando eu retorno ali, eu passo a dar acesso a qualquer programa, a qualquer rotina, para fazer a alteração dele. E, portanto, nada impede que eu chegue aqui e faça aux de 1, receba aux de 3, recebe 999. Vamos fazer aqui um breakpoint e vamos ver o que é que está aqui a passar. Portanto, quando nós vamos parar aqui depois de imprimirmos os valores, portanto, já imprimimos aqui desde 10 até 50. E reparem que este é o nosso array. Se formos agora executar esta linha que está aqui, o que acontece é ele vai para a porta do cavalo, ou seja, fora da classe, alterar diretamente os valores do array. E isto não pode acontecer. Portanto, apesar destas ferramentas nos darem algumas borlas, nós temos que ter cuidado e temos que olhar para ver exatamente o que é que está aqui a ser feito. Portanto, e o que não pode aqui acontecer é eu estar a publicar para fora, dar acesso para fora às referências que me permitem aceder aqui a estas propriedades. Portanto, eu posso muito bem, em vez de devolver o array, devolver apenas um inteiro, por assim, por exemplo, getValue, e agora pôr aqui um index. Ou seja, eu digo assim, quero o elemento estar na posição 7, quero o elemento estar na posição tal. E eu retorno e o elemento está nessa posição. Bem, nem sequer vamos testar aqui, nem controlar se há aqui alguma exceção, se o índice é inválido ou não é. Também era fácil de fazer. E, portanto, eu agora passo a ter uma função que me devolve o contador e uma função que me devolve o elemento que está na posição número tal, que é esta que está aqui. E reparem que eu não publico para fora qual é a estrutura de dados. Portanto,
Do lado de fora, quem estiver a ver, não sabe se isto é um array, se isto é uma lista, e é isso que é o objetivo principal. Portanto, em vez de termos isto aqui assim, eu faço outra vez o ciclo e vou buscar a lista, get value, e eu quero ir buscar o value, que está na posição índice i. E se eu tentar aqui alterar um dos valores lá dentro da lista, eu nunca vou conseguir, porque eu não tenho aqui acesso ao array, e se quisesse fazer get value de 1 ou 2 igual a qualquer coisa, ele nunca me ia deixar, porque eu não posso atribuir valores ao resultado de uma função. Portanto, temos acesso quer à lista, quer ao contador, e deste lado daqui não sabemos qual é a estrutura de dados que estamos a usar lá dentro. Podia ser uma coisa qualquer, apenas estamos a publicar um método público. Portanto, vamos só ver, confirmar que está tudo bem. E está tudo bem. Portanto, já temos este ciclo. Portanto, já sabem que podem usar vários tipos de ciclos para percorrer listas. Neste caso, vamos usar o ciclo for each. Portanto, eu declaro aqui um int qualquer value e quero percorrer a minha lista chamada list e quero mandar escrever esse valor. Portanto, vou dizer que isto aqui é a lista e quero escrever aqui o valor de i. Aliás, aqui nós não temos valor de i, queremos só escrever o valor aqui de value. Estranhamente, ele está-me a dizer assim, atenção que há aqui um erro qualquer, está-me aqui em cima a dar o erro. Deixa-me lá ver qual é o erro. Se eu fizer aqui o will, e ele está-me aqui a dizer que o for each não é aplicável porque há aqui a necessidade, há aqui um requirement de termos aqui uma classe que seja iterável. E esta é uma classe qualquer. Portanto, e nós é que temos que informar o compilador qual é que é a forma como esta lista vai ser iterada. Se é do princípio para o fim, se é do fim para o princípio. E ele não sabe isso e, portanto, este ciclo de for, como podem ver, ele está aqui a dar erro. Como é que se faz isso? A lista, a declaração da classe, em vez de acabar aqui, nós dizemos que ela vai passar a implementar a interface iterável. A interface iterável o que faz é define que de uma determinada lista passa a poder ser percorrida com o tal ciclo for each. Reparem que nós colocamos isto aqui e ele simplesmente diz-nos que passamos a ter um erro. Portanto, se formos agora aqui com o botão direito do rato, ele está aqui a sugerir que se implementem determinados métodos e ele tem aqui um conjunto e nós só precisamos de implementar este que está aqui. Aquilo que nós pretendemos fazer só precisamos deste, que é um método chamado iterator. Isto é um método, portanto isto é uma função, e esta função devolve um elemento da classe iterator, neste caso sobre inteiros. Portanto, se formos ver o que é que ele fez aqui, o que ele fez aqui foi, criou aqui o tal método iterator, e neste caso ele está aqui a devolver nulo. Mas reparem que nós temos que devolver uma coisa destas que está aqui, que é uma coisa do tipo iterator de inteiro. Portanto, na realidade, nós o que vamos ter que fazer aqui é... Aliás, já agora, se eu quiser chegar aqui a ver o meu main, reparem que os meus erros desapareceram. Portanto, eu não consigo... Eu aqui provavelmente não vou conseguir fazer nada se eu executar isto, mas pelo menos o erro a dizer que eu não posso usar o ciclo for each desapareceu. Ele depois faz aqui uma coisa qualquer, que não sabemos ainda o que é, e portanto nós aqui o que temos que fazer é criar aqui este tal objeto. Portanto, eu aqui o que tenho que fazer para que isto funcione bem, tenho que chegar aqui e tenho que criar um novo iterator de inteiros, que é este que está aqui. E esta classe, este iterator que está aqui, o que ele faz é obriga-nos a implementar um método chamado asNext e um outro método chamado next. Este que está aqui diz-nos se nós temos ainda alguma coisa na lista para iterar. E este que está aqui diz-nos qual é o próximo valor. E reparem, eu vou começar por dizer, não, temos sim, temos sempre elementos a iterar
E o elemento que está aqui é o número 999. Ou 888, para não se confundir com o outro. Portanto, eu acabei de definir aqui que o meu iterador, que está aqui, tem uma função que me diz, se há um próximo, diz-me que é sempre verdade. E o próximo é sempre 888. Estava aqui a dar um erro, deve ter aqui umas chavetas a mais, ou coisa parecida. Não, por acaso deve ser umas chavetas a menos. Também não é. Este fecha aqui, este fecha aqui, este fecha aqui. Faltava aqui o ponto e vírgula para acabar aqui o new. Portanto, na realidade, se formos agora aqui ao nosso main, esta era a lista anterior, portanto eu vou aqui manter isto e vou separá-las aqui com uns asteriscos, só para a gente ver que é uma separação. Esta era a lista que usava o ciclo for, e esta é a lista que utiliza o ciclo for each. Portanto, o que ela vai fazer é, como tem aqui um iterador associado à lista, ele vai percorrer, olhando para o resultado desta função, a ver se ela tem alguma coisa para mostrar, e a função next o que faz é, tem que ir buscar o elemento e avançar no iterador. Portanto, se nós mandarmos executar isto, vemos que isto nunca mais acaba. E a razão é só uma, que é, nós aqui estamos a dizer que há sempre mais qualquer coisa. Portanto, se nós formos ver aquele array que nós temos aqui, que é um array que tem 20 posições, portanto, entre as posições 0 e 19, mas só temos estas aqui criadas, nós temos estas duas variáveis que nos indicam qual é o estado aqui do nosso objeto que contém a lista, não é? E, portanto, eu quando quero, de alguma forma, percorrer este array, eu tenho que ter uma informação adicional a dizer, ok, então eu vou ter que saber qual é a posição onde vou. Vou ter que ter aqui alguma coisa que me há de dizer, ou vou aqui nesta posição, ou vou nesta, ou vou nesta, ou vou nesta. Portanto, eu vou ter que ter um índice auxiliar que me diga, e vai começar num sítio qualquer. Posso começar antes da posição 0, começar na posição 0, e depois são apenas opções. Portanto, eu para iterar, para saber onde é que vou na iteração, vou precisar aqui de ter um private int index. E até posso logo pôr igual a 0. Ou seja, quando nós começarmos, quando o iterador for criado, o nosso index está aqui. Está aqui no índice 0. Neste índice 0 que está aqui. E, portanto, eu olho para esta lista e digo assim, quando é que eu tenho elementos que posso ainda ir buscar? Eu posso ter elementos que posso ir buscar quando estiver numa destas circunstâncias. Ou seja, o índice está aqui, 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 aqui ou aqui. E quando eu deixo de ter elementos para iterar, é quando o meu índice vai passar esta posição, que por acaso é exatamente igual ao count. Portanto, eu vou ter elementos, eu vou saber que posso iterar se souber que o meu índice for estritamente menor que o meu count. E é isso que nós temos que fazer aqui. Portanto, vai haver alguma coisa se o meu index for estritamente menor que o count. O count da lista. Reparem que isto aqui é uma... Nós estamos aqui dentro de uma classe, seria uma classe dentro desta, mas nós temos acesso aos atributos de ambas as classes. Portanto, eu agora já sei aqui em que condição é que eu estou para poder andar no iterador. E agora o que eu tenho que fazer é, este método que está aqui, vai ter que ir buscar o elemento, o próximo elemento, e tem que andar com o iterador. Portanto, se nós começarmos com ele aqui, esta função terá que devolver 10 para fora e vai ter que agarrar neste índice e avançar com ele para a frente. Portanto, ele vai devolver a posição índice 0, que é o índice onde ele está, devolve o array de 10, aliás, devolve o array de 0, que é o valor 10, e depois faz o índice andar. E isto é fácil, portanto, nós devemos ter aqui o controle a saber se por acaso nós podíamos ou não, se havia alguma coisa para devolver, se havia aqui se o next ainda estava disponível, e depois, se não tivesse, lançavam aqui uma exceção. Para nós aqui o que nos interessa é apenas fazer isto. Portanto, nós temos que fazer um return do array na posição
do índice que controla o iterador. E depois, portanto, o array do índice é devolvido para trás e depois nós incrementamos o índice. Fazemos isto que está aqui. Fazemos isto que está aqui. Ok? Portanto, se eu agora for simplesmente, sem alterar nada no código, for mandar executar este código que está aqui, portanto, temos aqui o ciclo for com o índice, depois temos o ciclo for it, vamos ver o que é que acontece. Reparem que temos aqui a tal separação e temos aqui o meu iterador a percorrer a lista. Ele começa no primeiro, 10, 20, 30, 40, por aí fora, e o próprio ciclo for, basta existir aquela implementação do tal iterator para que ele saiba exatamente como é que há de aqui fazer como é que há de aqui percorrer a lista. Neste caso estamos a percorrer a lista do princípio para o fim. Se por acaso quiséssemos percorrer a lista do fim para o princípio, o que é que fazíamos? Em vez de começarmos aqui na posição index, começávamos na posição count, menos 1. Portanto, começávamos no índice 4. Portanto, devíamos começar aqui, que é count menos 1. E nós vamos andando aqui ao longo da lista e enquanto, reparem, o index for maior ou igual que 0, tenho alguma coisa para mostrar. Portanto, enquanto o index fosse maior ou igual que 0, eu ter alguma coisa para mostrar. E como é que eu mostro? Como é que eu vou buscar o elemento? Portanto, se eu estiver nesta posição, vou buscar o elemento do índice e depois o índice tem que ser subtraído numa unidade. Portanto, foi isto assim. Devolve-me o que está na posição do índice e depois anda com o índice para trás. E reparem que eu só estou a mexer no iterador, eu não mexo nada aqui no main. E o main, como estava a ser mostrado, 10, 20, 30, 40, 50. Se eu agora fizer isto, ele, sem mexer em mais nada, o iterador vai funcionar de cima para baixo. 50, 40, 30, 20, por aí fora. Pronto, já vimos começar do princípio, crescente, e começar do fim para o princípio, de forma de crescer. Falta fazer aquilo que era pedido no enunciado. Portanto, implemento o iterador que percorre os elementos de um array em ordem alternada, começando pelo início, portanto, começando por este, depois indo ao último, depois indo a este, depois indo a este, e assim sucessivamente. Ora bem, isto significa que nós não vamos ter simplesmente um percurso da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, mas vamos ter, na realidade, saber se estamos a percorrer, se temos que mostrar o da esquerda, se temos que mostrar o da direita. E reparem que nós temos que mostrar o da esquerda se o número de vezes que eu já tiver passado pelo iterador for par, ou seja, a primeira vez que é a posição, o índice 0, estou aqui, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, e portanto há várias formas de resolver isto. Uma das formas pode ser nós termos nós podemos ter aqui dois índices. Vamos lhe dar bons nomes, portanto vamos chamar o index left, a gente assim não tem dúvidas sobre o que é que ele tem. O index left vai ser o que está à esquerda e o private index right igual a, e neste caso vai ser igual ao 4 menos 1. Portanto, olhando aqui para o boneco, nós vamos passar a ter aqui este e vamos passar aqui a ter este. Vamos passar aqui a ter um index left e aqui um index right. E portanto este começa no índice 0 e este no índice count menos 1, neste caso é simplesmente 4. Bom, como é que eu sei qual dos elementos é que eu tenho que mostrar? Se é este, porque eles alguns vão andar aqui pelo meio e eu não sei bem qual deles é que tenho que mostrar. Bom, para fazer isso e não estarmos aqui preocupados com alguns truques, vamos ter aqui um contador, que é um private int count iterator igual a 0. Ou seja, este contador que está aqui vai-me dizer quantos elementos é que eu já processei aqui no iterador. E portanto, vamos começar então por perceber. Portanto, quando é que eu tenho alguma coisa para mostrar? Bom, reparem que os índices vão andar de um lado para o outro. Este vai andar para aqui. Este vai andar para aqui. Depois este vai andar para aqui. Há de haver uma altura em que até podem se encontrar. Pode acontecer uma situação destas.
E este caso significa que eu ainda não mostrei este elemento. Portanto, só vou deixar de ter valores para mostrar quando tiver o index left maior que o index right. Ou então podemos trocar aqui a ordem da comparação, mas será alguma coisa assim. Portanto, enquanto o index left for menor ou igual que o index right, significa que nós temos alguma coisa para mostrar. Menor ou igual que o index right, significa que temos aqui alguma coisa. O que é que eu fiz? E qual é que é o próximo elemento, se nós soubermos aqui que esse elemento existe? Bom, agora temos uma questão que é, nós não sabemos bem se temos que ir buscar o da esquerda ou se temos que ir buscar o da direita. Reparem, se vocês tivessem aqui isto assim, 60, 70, 80, 90, 100, se tivessem aqui o index right, alguns aqui, e o index left, alguns aqui, se eu perguntar qual é o próximo, é o da esquerda ou da direita que vai sair, vai saltar, e vocês não teriam que andar aqui a fazer umas contas. Era possível somar este com este, fazer aqui umas contas e usar o count para saber quanto é que já se tinham tratado, mas como nós temos aqui o count, vamos usar aqui este count iterator para saber se temos que andar com o da esquerda ou se temos que andar com o da direita. Portanto, se o count iterator for par, portanto, e reparem que ele tem que devolver um valor, ele tem que devolver aqui um inteiro. Vamos já aqui colocar assim, int res, e para não nos enganarmos, isto há de acabar com return res. Se for par, if, se o count iterator, percentagem 2, for igual a 0, então o que é que eu tenho que fazer? Se ele for par, eu tenho que devolver o elemento que está no índice da esquerda e andar para a frente com o índice da esquerda. Portanto, o meu res vai ficar igual ao array do index left, mais. Portanto, mais está à direita, portanto nós usamos o valor do índice e só depois da atribuição é que o valor é afetado. Se não, é porque à partida não é à partida, não, se não é par é porque é ímpar e portanto vamos aqui fazer o res há de devolver o resultado do array de index right e depois o index right tem que andar para a esquerda, ou seja, tem que ser decrementado. E depois retorna. Só há aqui um ligeiro problema que é, nós não nos podemos esquecer de incrementar aqui o contador, uma vez que já tratamos mais um elemento. Nós até podíamos pôr aqui o mais, mas para isto não ficar confuso, fazemos aqui um count iterator mais aqui abaixo e já está. Portanto, nós temos alguma coisa para mostrar se o índice esquerdo for menor ou igual que o índice direito e vamos buscar alternadamente à esquerda e à direita. Nas vezes par vamos à esquerda, nas vezes ímpar vamos à direita e andamos com o índice da esquerda ou com o índice da direita. Portanto, o índice da esquerda sobe, o índice da direita desce. Mais uma vez, eu não mexi no main e, portanto, aquilo que nos estava aqui a fazer isto, que era, primeiro fez crescente e depois fez decrescente, vamos ver o que é que acontece agora. $10, 50, 20, 40, 30. Bom, como isto são muito poucos, vamos fazer aqui aumentar a lista até aos 100. E, portanto, isto tudo tem que continuar a funcionar. Eu só estou aqui a mexer nos índices. E reparem, 10, 100, depois 20, 90, 30, 80, 40, 70, 50, 60. Um teste interessante de fazer reparem que neste caso nós temos aqui números pares, 2, 4, 6, 8, 10. Deixa-me lá ver se quando o número for ímpar, se vamos até 90, se isto continua a funcionar ou não. Portanto, 10, 90, 20, 80, 30, 70, 40, 60. E reparem que aqui o 50 é aquela situação em que os dois estão no mesmo sítio. E, portanto, reparem que nós não alteramos nada ao nosso código aqui deste lado. Tudo o que se alterou foi a maneira como o iterador funciona. Outro pormenor. Se eu tenho ali um iterador, também nada me impede de eu usar o iterador para percorrer a lista. Portanto, e se eu tenho aqui um iterador, significa que eu tenho aqui um iterator
Reparem o que é que isto está aqui a devolver. Esta função iterator, a função iterator com i minúsculo, devolve uma instância da classe iterator com i grande. Portanto, eu tenho que declarar aqui um iterator de integer, vou chamar it igual, e como é que eu vou obter o iterator da lista? Faço list.iterator. Este método que está aqui, este método que está aqui, é este que nós tivemos aqui implementado. Este aqui. E ele agora devolve-me um elemento, uma instância de um elemento desta classe. Reparem que ele está aqui, ele aqui já conhece o que é o iterator, aqui no meio ainda não conhece, portanto, alt enter, e ele já passou a saber. Portanto, nós aqui temos um iterador, mas isso é só, temos aqui, é como se tivéssemos um telecomando na mão. Portanto, while it, ou seja, enquanto este iterador tiver alguma coisa, portanto, as next, eu posso fazer aqui um system out, portanto, eu estou agora a dizer que estou dentro do iterador. E vou buscar o quê? Vou buscar aqui o it.next. Vou só concatenar aqui. Portanto, nós estamos aqui a usar o iterador diretamente. Esta versão faz a utilização desse iterador por nós. Esta aqui nós agarramos no iterador, colocamos aqui numa variável. Enquanto houver alguma coisa, vamos buscar o próximo, até ele acabar. Portanto, isto era o ciclo for inicial, portanto, isto é o ciclo for each, e isto é o ciclo for usando o iterador. Agora, já sabem que nós podemos aqui usar este método for each, que vocês já viram isto nos streams, e eu posso de alguma forma fazer aqui o system out. Reparem, a minha lista passa a poder ser percorrida por um método chamado for each. Mais uma vez, se eu colocar aqui uma destas divisórias, ainda tenho uma forma mais abreviada de escrever os valores que lá estão dentro. E reparem, nesta não há prefixo nem sufixo, ele vai simplesmente escrever aqui os números. E portanto, depois temos o iterador feito, andamos só aqui a brincar com as instruções e temos o problema resolvido. Portanto, olhando para o enunciado, reparem que aqui já era dado o implement, era dada aqui a estrutura do iterator. Portanto, não se esqueçam de declarar aqui as variáveis que de alguma forma têm que controlar o iterador. O método asNext e o método next. Ponto final, parágrafo. E era só o que era pedido para fazer.